Bem, bom dia. Vamos de novo tentar reiniciar esta sessão, lamento sucedido, mas de facto fomos alheios, foi um problema informático que estávamos sem som. Mais uma vez, bom dia a todos os participantes. Gostaria de vos dar as boas-vindas, transmitir que do nosso lado estamos muito satisfeitas pelo acolhimento que teve esta sessão, uma vez que temos mais do que 360 inscritos. Como sabem, a Direção-Geral de Energia e Geologia e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil propuseram-se organizar esta sessão nacional de divulgação e informação do InfoDay 2023 e gostaria também de evidenciar que no âmbito do programa LIFE, as sessões do subprograma quer do ambiente, quer das alterações climáticas no que respeita à mitigação e à adaptação climática já tiveram lugar o mês passado. Estava também previsto termos connosco aqui na sessão de abertura um colega da Agência Portuguesa do Ambiente, mas por de facto também outro imprevisto e por motivos de agenda não lhe foi possível participar, pelo que para fazer um breve enquadramento geral e o contexto do nosso programa dentro do programa LIFE, irei posteriormente de seguida apresentar-vos as linhas gerais do LIFE para o período atual. Em termos do programa, depois passaremos com maior detalhe para o que nos traz aqui hoje, portanto para o subprograma Transição para as Energias Limpas, o LIFE 7, em que faremos apresentações genéricas. Eu começarei por apresentar também, fazer uma abordagem genérica e depois passarei às minhas colegas Paula Gomes, da Direção-Geral de Energia, e Ana Vasconcelos, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que no fundo irão detalhar, dar com maior detalhe determinados tópicos, alguns dos tópicos previstos na call do LIFE 7 2023. Temos também connosco aqui a Filipa Ferrão, da equipa externa de monitorização Elman EIG, que irá e será também uma apresentação relevante, especialmente para os potenciais proponentes a candidaturas neste subprograma. Ela irá dar sugestões de como elaborar uma boa proposta LIFE. Finalmente, teremos uma sessão de questões e respostas, em que as questões poderão ser colocadas no chat e nós iremos tentar, dentro do possível, responder à maioria das questões que vierem a ser colocadas. Passaria então, a mercê do tempo que temos disponível, passaria de imediato para vos apresentar em linhas gerais o programa LIFE. Ora, como sabem, o programa LIFE é um programa que já data de há vários anos, foi criado em 1992, é um instrumento financeiro da União Europeia e tem o foco, como disse também há pouco, na conservação, no ambiente, na conservação da natureza e na ação climática. No período 2021-2027, ele tem um orçamento que é voltado cerca de 5,43 mil milhões de euros e o orçamento para este ano ronda os 611 milhões de euros. Em termos de objetivos do LIFE, ora, o objetivo prioritário do programa LIFE, tal como está definido no seu regulamento, é contribuir para a transição para uma economia sustentável, circular e economicamente eficiente, baseada nas energias renováveis, com foco na neutralidade para o clima e resiliente para as alterações climáticas. E desta forma também travar a perda de biodiversidade e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Em termos de objetivos específicos, os objetivos específicos são transversais e reportam a vários subprogramas. Podemos passar? São objetivos específicos. Ora, visam desenvolver e promover técnicas, métodos e abordagens inovadoras com vista a atingir os objetivos da legislação comunitária no domínio quer do ambiente, quer da ação climática.
Visa também apoiar o desenvolvimento e a execução da legislação comunitária, com enfoque na área do ambiente e da ação climática, e implementar os planos e as estratégias, tal como requerido pela legislação da União Europeia. Também visa promover mudanças de comportamento e apostar em soluções de sucesso. Importa também aqui evidenciar que todos os projetos que venham a ser apoiados têm que ter, portanto, um nível de serem replicáveis noutros Estados-membros, devem ter um potencial elevado de replicação noutros Estados-membros. O LIFE, como mencionei há pouco, tem 4 subprogramas e está estruturado em 2 domínios. Os domínios temos, no domínio do ambiente, temos 2 subprogramas, natureza e biodiversidade, e a economia circular e qualidade de vida. No domínio da ação climática, temos a mitigação e adaptação às alterações climáticas e a transição para as energias limpas, que vai ser, de facto, o foco da nossa sessão de hoje. O enquadramento financeiro corresponde para o período 2021, portanto, atribuído corresponde ao período 2021 até 2027. Os projetos apresentados, que vierem a ser apresentados no âmbito do LIFE, devem ter o foco na proteção da natureza e da biodiversidade, na transição energética, na redução das emissões dos gases de efeito estufa, na mitigação das alterações climáticas e na melhoria da economia circular e da qualidade de vida. O programa, como disse, está operacional de 21 a 27, mas está dividido em 2 períodos que são distintos. Temos a primeira fase, portanto, o período em que nós estamos, 2021 a 2024, e a segunda fase, de 2025 a 2027. Em cada um destes períodos é definido um programa de trabalho que tem prioridades específicas, identificadas pela Comissão, que são detalhadas em COVs. Estas estão abertas anualmente, também cada ano é definido o seu período de abertura. No caso do LIFE 7, ela abriu em maio e fechará em novembro. Por sua vez, estes projetos têm várias tipologias que serão depois objeto de maior detalhe mais à frente. Em termos da gestão e de entidades e como é feita a gestão administrativa e financeira do LIFE, ele é executado pela Comissão Europeia, em regime de gestão administrativa e financeira centralizada. Não existe qualquer intervenção nacional na avaliação das candidaturas submetidas ao LIFE. A Comissão delega em agências executivas, neste caso o CINEE, e os pontos focais nacionais prestam apoio aos potenciais candidatos nacionais, divulgam e publicitam a documentação disponibilizada pela Comissão relativa ao LIFE, e na preparação e submissão, e gostaria aqui também de fazer uma chamada de atenção, porque é importante para todos nós, ou seja, na preparação e submissão das vossas candidaturas, será importante preencherem e assinalarem devidamente o campo que autoriza as entidades nacionais a terem acesso às vossas candidaturas, ou seja, para os pontos, os NCPs, os pontos focais nacionais, a poderem aceder à vossa candidatura e dar o apoio adequado sempre que necessário para a elegibilidade e para a aprovação das mesmas. Pode candidatar-se ao LIFE qualquer organização pública ou privada, registada na União Europeia, e entidades em países associados ao programa. As pessoas singulares, também é importante, as pessoas singulares não são elegíveis. No que respeita às ações elegíveis no âmbito do LIFE, são aquelas que executam os objetivos definidos no programa. Temos vários tipos de ações que estão divididas por projetos, portanto temos os projetos de ação normalizados, designados por SAP, ou seja, são estes os tradicionais projetos do LIFE, que, como referi, já data da década de 90, e que visam concretizar os objetivos específicos. Temos também os projetos integrados estratégicos, os CIP, que executam as estratégias ou os planos de ação elaborados pelas autoridades dos Estados-membros, de acordo com a legislação e as políticas comunitárias. São projetos, por vezes, têm a escala regional, também podem ter multirregional, nacional ou transnacional. E têm que confirmar que podem aceder também a outra fonte de financiamento da União Europeia. Temos os projetos estratégicos para a natureza, o SNAP,
que apoiem a concretização dos objetivos comunitários no domínio da natureza, da biodiversidade, através da execução de programas de ação dos Estados-membros. As autoridades nacionais, nestes domínios, devem participar nestas propostas e devem na qualidade de candidatos. Portanto, é um dos requisitos para este tipo de projetos estratégicos, que é a regressão avultada de investimento. Existem também outras ações necessárias para, no fundo, permitir a realização ou facilitar a realização dos objetivos gerais do programa, que visam a coordenação e o apoio do reforço à capacitação técnica, à informação e à sensibilização para apoiar a transição básica para a transição energética, nomeadamente com foco nas renováveis e na eficiência energética. Neste contexto, os tópicos do subprograma Transição para as Energias Limpas encontram-se nesta tipologia de projetos. Finalmente, existem também projetos de assistência técnica que visam o reforço das capacidades relacionadas com atividades das autoridades dos Estados-membros para aumentar a taxa de participação nacional e melhorar a qualidade das candidaturas. Em termos, podem ser consultados, portanto, recomendamos vivamente que consultam os potenciais candidatos a este programa, consultem previamente à preparação das vossas candidaturas o Regulamento EU 2021-783, que define os objetivos, a estrutura, o orçamento, o financiamento, as regras de concessão de financiamento e os requisitos de elegibilidade do LIFE. Por outro lado, é importante também consultar o Programa de Trabalho Plurianual 21-24, que aborda os 4 subprogramas e os domínios prioritários, que já vos referi há pouco, e evidencia e define a repartição dos fundos, os tipos de ações, as formas de financiamento, o documento também da COL deste ano, da COL 23, as perguntas recorrentes, tipologia de perguntas recorrentes e o portal do Funding and Tenders. Finalmente, em termos de contactos e no contexto do programa LIFE, estão ali indicados, portanto, os sites e a plataforma a consultar para efeito da preparação e da submissão da candidatura. Finda esta apresentação, que, como vos disse, pretendeu apresentar as linhas genéricas do programa LIFE. Vou passar agora vamos então passar ao subprograma Transição para as Energias Limpas, cuja COL 2023, como disse também há pouco, se encontra a decorrer. Só estamos aqui, portanto, a mudar a apresentação. Eu irei de seguida dar-vos a visão geral, o contexto, o âmbito, os objetivos, as áreas de intervenção e os requisitos deste subprograma transição, deste subprograma do LIFE, como disse, Transição para as Energias Limpas. Como já referi também, visa essencialmente o apoio a políticas energéticas sustentáveis. Já temos o slide. Ok, podemos passar já para o número 2. Só um segundo. Portanto, como vos disse, este subprograma LIFE 7 é um programa-chave para a política de energia limpa e sustentável da União Europeia. Importa também, vou identificar as linhas gerais das iniciativas consideradas de referência e que estão na gênese deste subprograma do LIFE. Ou seja, o pacto, menciono aqui como relevantes o Pacto Ecológico Europeu, que data de dezembro de 2019, que perspectiva o rumo a seguir para converter a Europa no primeiro continente neutro do ponto de vista climático até 2050. Também a Lei Europeia do Clima, julho de 2021, que visa atingir em 2050 a neutralidade carbónica, isto é, zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa, vinculando todos os Estados-membros a este compromisso
e prevendo que até 2030, pelo menos, tenhamos um corte de 55% nas emissões de gases com efeito de estufa. Também a onda de renovação dos edifícios, outra proposta legislativa, que visa a melhoria do desempenho energético dos edifícios, que são responsáveis por cerca de 40% do consumo de energia na União Europeia e 36% das emissões de gases com efeito de estufa. Incentiva também esta iniciativa incentiva o investimento e o financiamento para duplicar as taxas de renovação dos edifícios até 2030 e garantir a eficiência no uso de energia e recursos. Por outro lado, temos outro pacote legislativo muito relevante, o Fit for 55, que foi apresentado em julho e complementado em dezembro de 2021, com um conjunto de propostas legislativas em matéria de energia e clima, para apoiar a União Europeia a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 e atingir emissões líquidas nulas até 2050. Ora, este pacote, lançado pela Comissão, visa alcançar os objetivos climáticos nos principais setores da economia da União Europeia, reforçar a inovação e a competitividade da indústria europeia. Finalmente, em maio de 2022, temos o plano REPower da União Europeia, que visa executar e apoiar as propostas legislativas do Fit for 55 e temos um mecanismo de recuperação e resiliência como fonte de financiamento deste plano para a Europa sair mais forte e mais resiliente da atual crise de energia energética e do conflito e do impacto que tem tido o conflito da Ucrânia e da Rússia. Descendo agora, em termos do subprograma, portanto, foi um enquadramento do contexto político deste subprograma Transição para as Energias Limpas, que foi criado para facilitar a transição energética com base na eficiência energética e nas energias renováveis para, como disse há pouco, uma economia com impacto zero e resiliente. Os projetos, temos aqui assinalado os vários subprogramas, penso que vamos passar à frente, podemos já passar à frente, e as matérias e medidas que integram o SET encontravam-se no passado abrangidas por outros programas comunitários, ou seja, o programa não aparece agora, ou seja, as medidas e iniciativas que estão propostas não aparecem apenas agora, elas já estavam integradas em programas de financiamento comunitário anteriores, como Energia Inteligente Europa e também uma da componente na energia também estava prevista no horizonte 2020. Contudo, em 2021, a Comissão, mercê do contexto político que vos referenciei há pouco, a Comissão Europeia decidiu integrar este subprograma no LIFE, dada a sua relevância. O SET tem, para o período de 2021 a 2027, um orçamento de cerca de 1.000 milhões de euros para financiar projetos que desenvolvam abordagens inovadoras para a concretização do Pacto Ecológico Europeu, do pacote legislativo Fit for 55 e do plano REPower UE. Quanto à distribuição dos tópicos dos projetos SET que estão em curso, temos cerca de 300 projetos distribuídos por diversas áreas, investimento nas áreas de investimento e financiamento, a eficiência energética, apoio à implementação de políticas, edifícios e aquecimento e arrefecimento, na área dos edifícios, aquecimento e arrefecimento, com foco também nos produtos e indústria, nos consumidores e nas comunidades energéticas. Correspondem estes aos setores-chave que referem prioridades da política energética da União Europeia. Estes projetos, como referi, estão em curso, têm impactos na descarbonização, nomeadamente no caso dos edifícios do parque imobiliário, com o número de renovações nos edifícios com custos reduzidos, com o lançamento ou criação de balcões únicos, com regimes de apoio inovadores para as comunidades de energia e produtos também inovadores de financiamento. Quanto às áreas prioritárias de intervenção, temos 5 áreas prioritárias para o LIFE nesta primeira fase, como vos disse, que vai de 2021 a 2024, e estão previstas para a execução, estas são as áreas de intervenção que estão ali assinaladas, que vão orientar os tópicos publicados no âmbito das calls anuais. Em termos
Em termos dos 13 tópicos, dos tópicos definidos para 2023, ora eles são 13, é o número inferior ao da qual 2022, e neste caso dos 2023 eles estão orientados por áreas de intervenção definidas no programa plurianual e estão agrupadas em 6 áreas temáticas. Temos, no caso, na primeira, os cidadãos na transição para as energias limpas, que engloba dois tópicos ali referenciados, o SET ENERPOV e o SET ENERCOM Facility. O primeiro, o ENERPOV, visa projetos que contribuam para reduzir a pobreza energética e a vulnerabilidade energética dos agregados familiares, baseia-se em instrumentos, indicadores e recursos, como por exemplo o pilar da pobreza energética do Pacto dos Autarcas. O ENERCOM Facility foca-se nas comunidades de energia sustentável e iniciativas dos cidadãos e visa desenvolver e gerir o mecanismo das comunidades europeias para a energia, para apoiar financeiramente terceiros e serviços de apoio para as fases do projeto das comunidades de energia. O segundo tópico, a descarbonização dos edifícios e aquecimento e arrefecimento, tem 3 tópicos. O primeiro, o BED terreno, sobre o desempenho relativo ao desempenho energético dos edifícios e que será posteriormente detalhado com mais detalhe, visa a concepção das condições para tornar a renovação energética rápida, profunda e inteligente, orientada para os serviços e apoia a implementação do pacote legislativo Onda de Renovação dos Edifícios, que vos falei quando do contexto político e do enquadramento legal do SET. O DHC, respeito ao aquecimento, portanto, Heating and Cooling, respeito ao aquecimento e arrefecimento urbano e visa modernizar e diversificar os combustíveis através do apoio e planos de investimento e desenvolvimento de competências nesta matéria. O Heat Pumps, para a descarbonização de aquecimento e arrefecimento, promove a implantação de bombas de calor e a qualificação de técnicos nesta área. O terceiro tópico tem a terceira área, desenvolver competências e capacidades para a indústria e setor dos serviços, engloba 2 tópicos, o Build Skills e o Set Business. O Build Skills decorre da iniciativa Build Up Skills, apoia a melhoria das competências dos profissionais da construção na Europa e a realização de renovações de edifícios para aumentar o desempenho energético nos edifícios. Apoia novos edifícios com necessidades quase nulas de energia, visa requalificar e melhorar competências orientadas para a descarbonização do parque imobiliário e para a integração do sistema energético no mercado para a transição energética. O SET Business apoia a transição para as energias limpas nas empresas europeias, com enfoque na indústria e no setor terciário. Quanto aos tópicos 4, 5 e 6, temos o quarto, que visa criar um quadro político nacional, regional e local para as energias limpas. Engloba 3 tópicos, o SET local, para reforço das capacidades das autoridades públicas, apoio técnico às autoridades locais e regionais para a preparação de planos estratégicos sustentáveis para a transição energética. O SET Policy, apoio às normas relativas da UE e elaboração de políticas comunitárias para a aplicação da aplicação eficaz da legislação sobre energia sustentável. Apoia, nomeadamente, a aplicação de 3 diretivas que foram objeto de revisão recente, no âmbito do pacote legislativo Fit for 55, que são a Diretiva da Eficiência Energética, a Diretiva das Renováveis e a Diretiva do Desempenho Energético dos Edifícios. A SET, o 6º tópico, o SET EPREL, respeita ao Registro Europeu de Produtos para a Rotulagem Energética, que desde abril de 2022 permite que os produtos com rótulo energético possam ser consultados pelo público. Visa também maximizar a utilização e a valorização dos dados EPREL através de aplicações inovadoras. Quanto à área de facilitar os projetos de investimento a nível regional, temos dois tópicos, o SET OS e o SET PDA. O SET OS apoia a criação ou replicação de one-stop shops para ofertas de serviço integrados e inovadores para a transição energética em edifícios e empresas. O SET PDA, assistência técnica aos promotores de projetos públicos e privados para a realização de investimentos, quer em eficiência energética, quer em renováveis, mas projetos de grande dimensão. O outro tópico, a outra área será atrair o financiamento privado para a sustentabilidade energética. Este tem apenas
um tópico que visa aumentar o financiamento privado para a eficiência energética e renováveis, mas de pequena escala, através de regimes de financiamento inovadores para investimentos em energia sustentável e visa também colaborar com instituições, com entidades financeiras para desenvolverem produtos financeiros e práticas e boas práticas de investimento. Relativamente aos requisitos de admissibilidade e elegibilidade, as propostas devem satisfazer os requisitos de admissibilidade, devem ser enviadas eletronicamente através do portal Funding and Tenders e devem ser apresentadas através do preenchimento dos formulários disponibilizados no portal. A candidatura deve ser legível, deve ser acessível e imprimível. As propostas são limitadas a um número máximo de 65 páginas. Não será aceito pela Comissão nenhuma página adicional. Na fase de avaliação podem ser solicitados pelo avaliador documentos informação, pedidos de informação, outros documentos, nomeadamente capacidade financeira, conta bancária. As informações sobre o processo de submissão, incluindo aspectos da IT, devem ser consultados no manual que é disponibilizado online. Quanto aos requisitos de elegibilidade, os candidatos, quer beneficiários, quer entidades afiliadas, devem ser pessoas jurídicas, públicas ou privadas, estabelecidos num dos países elegíveis. O coordenador deve estar estabelecido necessariamente num dos países elegíveis. Quanto à composição do consórcio, as propostas devem ser submetidas por um único candidato de um país elegível para os tópicos 7 Build Skills, 7 PDA e 7 OSS, que foram referidos nos slides anteriores, e nos restantes tópicos, as propostas, ou seja, nos restantes 10 tópicos, uma vez que temos 13 no total, as propostas devem ser apresentadas por pelo menos 3 candidatos de 3 países elegíveis diferentes. As atividades elegíveis são detalhadas para cada tópico no documento que é apresentado anualmente na COL. Os projetos devem estar alinhados com os interesses e as prioridades da política comunitária. Relativamente à localização geográfica, as propostas devem referir atividades nos países que são elegíveis. No que respeita à apresentação das candidaturas, pois elas devem ser completas, devem haver uma preocupação da informação ser o mais detalhada possível, serem apresentados os respectivos anexos e os documentos de apoio. As propostas são constituídas de 4 componentes, 4 partes: o formulário, a parte A, com informações administrativas sobre os participantes, nomeadamente sobre o coordenador, sobre os beneficiários, sobre as entidades afiliadas e um orçamento resumido do projeto, tudo preenchido online. O formulário parte B tem a descrição técnica do projeto, que é descarregado do portal e deverá ser preenchido e novamente submetido. O formulário, a parte C, deverá ter os indicadores de desempenho, os chamados KPI, que quantificam o impacto do projeto, também preenchido online. Os anexos obrigatórios, e poderão também ser eventualmente submetidos anexos opcionais, como cartas de apoio a esse projeto. Finalmente, os proponentes poderão colocar, ou é uma sugestão, colocar na plataforma online a primeira versão do projeto em que estão a trabalhar, o qual poderá vir a ser alterada e completada posteriormente à medida que vão progredindo na preparação da vossa candidatura até à apresentação da mesma, que será o dia 16 de novembro deste ano. Finalmente, e no que respeita a prazos, temos temos a COL de 2023, foi publicada a 11 de maio e contempla os tais 13 tópicos que vos referi. As candidaturas terão que ser submetidas até 16 de novembro. O SET tem uma taxa de financiamento muito aliciante, 95%, que é a taxa mais elevada de todos os subprogramas atuais do LIFE, sendo que os restantes 5% não financiados pelo LIFE terão que ser assegurados pelos promotores, que não poderão, para o efeito, recorrer a outros programas europeus. A COL deste ano tem cerca de 100 milhões de euros e as candidaturas, como referi há pouco, podem ser submetidas por um consórcio de pelo menos 3 candidatos, beneficiários e entidades afiliadas de 3 países elegíveis. Excepcionalmente, e como disse, para três
tópicos poderão ser apresentados apenas por um promotor. Irei de seguida passar a palavra à minha colega Paula Gomes, que no contexto exatamente do CET, do Clean Energy Transition, irá apresentar com maior detalhe alguns destes tópicos. Bom dia a todos, é um grande prazer estar a participar também nesta ação. Posto que está feita esta apresentação mais geral e abrangente do contexto, quer do LIFE, quer do LIFE 7, cabe-me a mim e depois também à minha colega Ana Vasconcelos fazer aqui um zoom in, um detalhe de alguns dos tópicos das escolas. Claro que não é possível, nos constrangimentos de tempo que temos, fazer um detalhe específico de todos os tópicos, mas nós escolhemos, cada uma de nós tem um conjunto de tópicos a apresentar para também vos dar um gosto daquilo que é a declinação mais específica de todos estes contextos, dos enquadramentos da política europeia e depois também daquilo que são os objetivos do LIFE, que é sempre ter projetos que se promovam sinergias, que sejam replicáveis, que basicamente consigam efetivamente fazer um avanço que aproveita a massa crítica do esforço e da capacitação que reside nos vários Estados-membros e que também por isso a maior parte desta tipologia de ação implica consórcios de 3 entidades provenientes de 3 países, à exceção de alguns casos em que é possível efetivamente ter apenas um. E posto que aqui estamos, eu vou tentar apresentar, vou tentar ser breve, vou tentar também não vos maçar e portanto apresentar três tópicos. O primeiro é o CET EPREL, que visa maximizar o uso e a valorização da base de dados EPREL através de aplicações inovadoras. Basicamente, o que é que acontece? Todos nós conhecemos a etiqueta energética e efetivamente a etiqueta energética é um instrumento de política e um instrumento regulamentar que exatamente empodera os consumidores através do seu poder de decisão. Mas basicamente a etiqueta energética é quase como que a ponta do iceberg de todo um conjunto, toda uma estrutura regulamentar bastante complexa. De qualquer das formas, há também um desenvolvimento regulatório que foi importante e que aconteceu em 2017, que foi o novo regulamento quadro, que implicou o escalonamento da etiqueta energética, ou seja, paulatinamente passaremos a ter apenas classes de A a G, já não os A++. Há um conjunto de razões para isso, eu não tenho tempo para as detalhar, mas efetivamente este escalonamento tem implicações bastante robustas, digamos assim, e complexas na implementação. Outra área que este regulamento trouxe foi exatamente o registro uma base de dados de produtos relacionados com a energia. Primariamente o objetivo seria até facilitar a vida das entidades de verificação, mas este EPREL é maior do que isso, ou seja, tem uma parte que permite as entidades de verificação aceder a determinadas informações, mas também tem uma parte pública, e é exatamente esta parte pública que é o objeto deste tópico, porque efetivamente através desta base nós temos um manancial de informação. Basta dizer que qualquer produto que seja colocado no mercado por um fabricante ou uma importadora tem que efetivamente ter esta etiqueta, e essa etiqueta só é conseguida mediante o registro nesta base de dados. E vocês, quando forem às compras, podem ver que estas novas etiquetas têm um QR Code num dos cantinhos da etiqueta, onde vocês podem aceder efetivamente à informação específica daquele produto. Só que desde 2022, efetivamente, já há uma disponibilização mais abrangente desta informação e, portanto, o consumidor já pode fazer pesquisas mais alargadas nesta base de dados. Portanto, basicamente o que se pretende efetivamente aqui é
tirar partido deste manancial de informação que existe, residente nesta base. E, portanto, basicamente o que é que se pretende por um lado, haver uma avaliação sistemática e uma melhoria da base de dados EPREL no respectivo reporte, porque efetivamente isto é um processo contínuo, há sempre informação que precisa de ser verificada, informação que pode falhar, que não está lá, e portanto esta avaliação sistemática é uma garantia da qualidade deste processo. Por outro lado, há também aqui como já vos disse, uma promoção de uso mais alargado, uma utilização inovadora desta base e basicamente também é importante ressaltar que através desta base e da comparação dos produtos que lá estão, nomeadamente das classes de eficiência energética mais eficientes, e não me refiro à classe A ou B, mas sim àquelas que estão efetivamente, que têm efetivamente população, entre aspas, podemos efetivamente utilizar isto para ver o que é que existe no mercado, em termos nomeadamente de mercados ecologicamente, mercados públicos ecologicamente orientados, incentivos fiscais, avaliação de poupanças energéticas, etc. Portanto, tudo isto é importante e tudo isto é exatamente relevante como uma informação-chave para os consumidores e também a partir daqui para desenvolver serviços e ferramentas que sejam amigáveis para o utilizador ou combinando os dados do EPREL com software existente, permitindo, por exemplo, a comparação de preços. A questão do input dos consumidores e dos operadores económicos aqui também é relevante. Portanto, o que é que se espera com este tópico é exatamente a demonstração da eficácia e da replicabilidade, peço desculpa porque esta palavra realmente parece um trava-línguas, das soluções propostas, esta questão da eficácia e replicabilidade, resultados concretos, contribuição para impactos específicos, análise detalhada do ponto de partida, de causalidade entre os resultados e o projeto, isto é efetivamente um impacto, digamos que horizontal, corresponde ao ADN do programa, portanto será repetido nos outros tópicos. Outra questão que também me parece particularmente interessante enquanto impacto esperado é a questão do desenvolvimento de software para automatização de trabalhos, com a possível utilização de inteligência artificial, e de machine learning, o que realmente está na ordem do dia agora com todas estas discussões relativamente à inteligência artificial, mas aqui com certeza que será um input bastante útil. Desenvolvimento de recomendações políticas para a melhoria do EPREL, quer através da melhoria do enquadramento legislativo, com o apoio estruturado dos representantes quer das autoridades, mas também das cadeias de valor dos produtos, os fabricantes, os detalhistas, os consumidores, e também atividades de comunicação e promoção desta base de dados da EPREL, em especial junto dos retalhistas e PMEs. A questão dos retalhistas neste contexto é efetivamente importante porque eles são multiplicadores, basicamente, estão no ponto em que o produto entra em contacto com o consumidor final e, portanto, realmente esta questão dos retalhistas estarem capacitados, por um lado, e por outro também serem capazes de comunicar adequadamente com os consumidores é efetivamente uma questão muito importante. Aqui, em relação à questão dos indicadores, é importante referir que temos um conjunto de indicadores obrigatórios, que eu penso que estarão aqui, não, por acaso não estão, mas eu peço desculpa, mas pronto, estão aqui, eu peço desculpa, há aqui uma pequena
alteração de formatação que me confundiu. Eu peço desculpa aos nossos colegas que me estão a ouvir atentamente. Mas pronto, estava eu a dizer que há um conjunto de indicadores obrigatórios e que são horizontais a todos os tópicos e começam ali na questão da poupança de energia primária, investimento em energia sustentável, energia renovável, exatamente, redução de emissões de GE. Claro que isto são indicadores obrigatórios para todos os tópicos e depois há indicadores específicos e que estão aqui no princípio do slide, no caso do EPREL, que são os números deles avaliados, que constam ou não da EPREL, propostas de melhoria, poupanças administrativas resultantes do uso do EPREL nos mercados públicos, ecologicamente orientados. Portanto, quando uma Câmara, por exemplo, vai ao EPREL fazer uma pesquisa sobre quais são os equipamentos que estão melhor classificados em termos energéticos e, portanto, consegue fazer essa pesquisa, número de utilizadores que usam as novas aplicações, portanto, são estes os indicadores. Convém também dizer, como nota geral, que, em relação à questão dos indicadores, a Comissão diz frequentemente que há uma certa flexibilidade, digamos assim, em termos daquilo que é a aderência do projeto face aos indicadores. Pronto, estes são indicadores realmente que têm que ser cumpridos, mas há também uma certa flexibilidade no sentido da aderência do projeto aos indicadores e também, se for necessário, adicionar outros indicadores que também reflitam melhor aquilo que é a natureza da performance do projeto. Pronto, em relação a este não vou ter aqui, isto basicamente é referenciar à questão dos candidatos, portanto, basicamente é regra geral, o projeto tem que ser implementado por um consórcio de proveniente de 3 países elegíveis diferentes, portanto há uma contribuição até 2,5 milhões de euros, mas não exclui a apresentação e seleção de propostas que solicitem outros montantes, desde que devidamente fundamentados, e a taxa de financiamento de 95% já referida. Portanto, esta questão da não exclusão de outros montantes, desde que devidamente justificado, também é genérica a todos os projetos, todos os tópicos. Aqui vou agora rapidamente passar para o Live Set Business, que basicamente se dedica ao apoio à transição energética nas empresas. Efetivamente, o objetivo, e mais uma vez aqui faço também apelo à vossa memória para o que foi a apresentação da Isabel Soares logo ao início. Portanto, toda a formatação dos tópicos tem como referência os grandes documentos de orientação política e estratégica e regulamentar que estão a fazer portanto, que fazem efetivamente parte e que condicionam a transição energética e também as questões relacionadas com os recentes acontecimentos na questão do Repower EU. Portanto, basicamente o objetivo aqui é ajudar as empresas no caminho da descarbonização e através de duas tipologias de ações. Uma é do âmbito A, que é a implementação de sistemas de gestão de energia e auditorias energéticas, e outro, o âmbito B, é o estímulo a abordagens colaborativas entre empresas. Esta última teve também já nos tópicos anteriores uma experiência também semelhante. Portanto, basicamente o âmbito A é efetivamente a questão do fortalecimento das auditorias energéticas e dos sistemas de gestão de energia, com particular atenção às PMEs. Aqui, efetivamente, há um grande foco naquilo que é a qualidade das auditorias, haver um plano de ação concreto e execuível para a implementação das medidas recomendadas. Efetivamente, esta questão de haver uma continuidade, de haver um follow-up é determinante,
A questão do sistema de verificação de implementação em medidas e gestão de dados. Portanto, basicamente isto é quase como que um plano do Check Act, um plano de melhoria contínua em relação a esta própria medida. Outra coisa que me parece particularmente interessante, que é a valorização e quantificação de benefícios não energéticos, é um facto que aqui o foco é a energia, não é? Mas, de qualquer das formas, todos nós sabemos que há benefícios que também se podem agregar à melhoria da eficiência energética. Esses benefícios devem ser efetivamente bem acarinhados e visibilizados, e tanto mais que se nós pensarmos que estamos todos não só numa transição energética, mas também numa perspectiva de economia circular, portanto aqui, e que não devemos pensar em silos, não é? Como também muitas vezes se refere, aqui efetivamente esta ligação é bastante importante. Outra questão que é interessante é a identificação de barreiras nacionais ou regionais que desfavorecem a implementação de destes projetos. E isto aqui também, mais uma vez, se vem à motivação e à estrutura do LIFE, que é não só identificar massa crítica e usar essa massa crítica no sentido da implementação dos grandes desígnios, mas também identificar as barreiras. Esta questão da identificação das barreiras perpassa também em muitos tópicos. Outra questão também que aqui é trazida são os instrumentos e boas práticas replicáveis, mais uma vez a questão da replicação, como campanhas de informação, centros de auditoria energética para as PMEs, os roadmaps de eficiência energética e o networking. Por último, também a questão do fortalecimento da cultura energética empresarial, basicamente também tem importância na própria imagem das empresas. O âmbito B é um contexto um bocado diferente, ele promove a cooperação energética entre as empresas através da implementação de medidas de eficiência energética e uso de energias renováveis, através de abordagens colaborativas. Basicamente, aqui prevê-se atividades de cooperação energética, que é o foco, sendo que podemos envolver outros stakeholders, que não necessariamente apenas aqueles que estão relacionados com a cooperação energética, mas temos que efetivamente pensar que o foco são os stakeholders da questão energética. Portanto, deverá sempre ser encarado como uma forma de assegurar o sucesso e a sustentabilidade da abordagem colaborativa. É interessante pensar que a cooperação e a abordagem colaborativa entre as empresas é naquelas que trabalham na mesma cadeia de valor, seja uma cadeia de valor local, europeia ou internacional, porque pronto, cada cadeia de valor, consoante o setor, tem as suas especificidades. Portanto, a cadeia de valor, objeto do projeto, não precisa de ser a cadeia toda, pode ser um fragmento dessa cadeia. Isso por um lado. Por outro lado, também podem ser abordagens colaborativas entre empresas que operam em proximidade, quer na região, quer no cluster, quer no parque industrial, ou que fazem parte da comunidade de energia. Portanto, eu penso que isto aqui, esta da proximidade, é um bocadinho na linha daquilo que se costuma chamar da simbiose industrial. Portanto, em termos do impacto esperado, efetivamente temos a demonstração da eficácia, mais uma vez esta questão que é horizontal, que se aplica a quase todos os projetos, a melhoria da qualidade das auditorias energéticas, a harmonização dos enquadramentos das auditorias energéticas e replicação de melhores práticas, portanto aqui também um apelo a que se utilizem as melhores práticas, as normas mais avançadas, enfim, e a melhor implementação das recomendações das auditorias energéticas.
Exatamente, aqui também outro impacto é que haja efetivamente uma melhor implementação da legislação aplicável, pronto, porque isto parece que lá porque a legislação está aprovada toda, pronto, que é assim uma questão sem questão, digamos assim, mas não, efetivamente estes processos de melhoria contínua também permitem exatamente esse enquadramento e internalização daquilo que são as obrigações, modelos empresariais viáveis para a cooperação energética entre empresas, disponíveis para implementação no mercado e disseminação de infraestruturas relacionadas com a energia, serviços energéticos e outros. Em termos de indicadores, temos aqui este conjunto de indicadores específicos do tópico, o número de empresas beneficiárias, a taxa de implementação de recomendações das auditorias, o número de auditores energéticos que usam metodologias de auditorias melhoradas, o número de ecossistemas nacionais ou regionais que estão apoiados, o número de empresas que implementam abordagens de cooperação energética, stakeholders abordados e formados em abordagens de cooperação energética e aqui os indicadores genéricos. Mais uma vez, faço apelo à vossa memória no que disse sobre a abordagem aos indicadores no tópico anterior. Aqui também os outros aspectos, aqui um consórcio também, a contribuição é 1,75 milhões, não escolhi a apresentação e seleção com outros montantes. E por fim vou tentar ser rápida porque penso que já esgotei um bocadinho o meu tempo, mas falar aqui sobre a questão do tópico sobre a pobreza energética. A questão da pobreza energética também já foi prevista noutros tópicos, mas é importante referir aqui que a questão da pobreza energética tem sido bastante... tem-se feito uma reflexão bastante intensa sobre isso e de facto neste momento há uma definição de pobreza energética que já efetivamente encara este problema como um problema multidimensional que tem a ver com os baixos rendimentos, com os gastos de energia, com a baixa eficiência energética, com as condições de edifício e portanto houve uma certa evolução conceptual naquilo que se entende por pobreza energética e ainda bem que é assim. E portanto basicamente porque há 7% de europeus, de acordo com estimativas mais recentes, que não conseguem manter as suas casas adequadamente aquecidas, há efetivamente esta necessidade de continuar a combater a pobreza energética e a vulnerabilidade de agregados familiares na Europa. E esta questão foi também acrescida agora com o aumento dos preços de energia. Já havia a questão da fraca eficiência energética das habitações, dos baixos rendimentos, e isto foi ainda trazido mais em importância por causa do contexto atual. Portanto, o foco desta call é o apoio à renovação dos edifícios privados multifamiliares, com foco específico no reforço e adaptação das estruturas de decisão e governança, barreiras regulatórias, incentivos fragmentados. Aqui a questão dos incentivos fragmentados é o exemplo mais comum, é aquele do dilema do senhorio inquilino, portanto, em termos da questão dos investimentos. E isto tudo através do estabelecimento e coordenação de serviços de apoio. É importante aqui também referir que uma das questões que é muito importante nesta call é que as pessoas que moram nos sítios devem permanecer nos sítios, portanto, portanto, evitar aquele palavrão que neste momento muitas vezes nos assusta a todos, que é a gentrificação. Portanto, esta questão não deve ser tida em conta. Outra questão é conceber e coordenar programas sustentáveis de larga escala, com continuidade para além do projeto, e esta questão da continuidade para além do projeto também é aqui referida, mas é também uma questão horizontal, que é muito salientada pela Comissão na necessidade de haver qualquer coisa que fique para além do projeto, não é? E que promova a capacitação dos agregados, das famílias, implementação de medidas de eficiência energética, energias renováveis e também o aumento da literacia energética.
implementação de soluções holísticas para mitigar a vulnerabilidade energética no longo prazo, o aumento da coesão social, bem como o estabelecimento e o teste de esquemas de melhoria de eficiência energética em benefício de consumidores vulneráveis. O impacto esperado é efetivamente demonstrar eficácia e replicabilidade das soluções propostas, mais uma vez este impacto genérico, abordagens com sucesso para medidas de eficiência energética e utilização de energias renováveis, tomando em consideração e reportando, isto é interessante, os efeitos pre-bound e rebound, quando relevante, porque nós todos já estamos habituados a ouvir falar em efeitos rebounds, não é? Que é quando as coisas ficam mais acessíveis, gasta-se um bocadinho mais, mas o efeito pre-bound, no caso da pobreza energética, é efetivamente importante porque basicamente as pessoas podem ficar, sentir-se coagidas a não consumir energia pelo facto de haver um constrangimento económico. Portanto, esta questão do efeito pre-bound, na minha perspectiva, é uma questão importante. Quantificação dos resultados e impacto das propostas, usando indicadores relevantes, bem como outros específicos. E agora, em indicadores, temos aqui exatamente os indicadores que são pensados para este tópico, as habitações, o número de habitações vulneráveis abrangidas, o número de habitações multi-apartamento renovadas, números de estrutura de governança e decisão adaptadas, números de estrutura de coordenação ou apoio a programas de capacitação estabelecidos, a quantificação de benefícios múltiplos como a melhoria da saúde física, mental, o conforto, o ambiente, a inclusão social e por aí. Depois temos também aqui o número de consumidores energeticamente pobres visados, o número de dados legislativos, políticas ou estratégias criadas ou adaptadas relativamente à pobreza e vulnerabilidade energética, e depois temos os indicadores obrigatórios, sendo que também é preciso olhar com uma certa capacidade crítica para os indicadores obrigatórios. Aliás, foi uma das coisas que nós comentámos antes da aprovação das escolas, que é que a poupança de energia primária, neste caso, não faz sentido. E pronto, e de facto, na nossa perspectiva não faz. E a Comissão o que diz é que pronto, não faz sentido, mas ok, pelo menos que se quantifiquem as questões relacionadas à melhoria da eficiência energética. Portanto, há aqui um certo consenso em relação a esta matéria. E pronto, em relação a outros aspectos também, a contribuição é 1,5 a 2 milhões de euros e não exclui também a apresentação e seleção de propostas com outros montantes. E agradecendo imenso a vossa paciência, vou passar já à minha colega que vai apresentar um outro conjunto de tópicos. Muito bom dia. Vou então aqui apresentar mais 3 tópicos, estes de certa forma ligados ao setor dos edifícios. Começo em primeiro lugar por apresentar o tópico BitReno, que é relativo ao desempenho energético dos edifícios e, portanto, pretende criar condições para tornar a renovação mais rápida, mais profunda, mais inteligente e orientada para os serviços e para os dados. Portanto, o objetivo principal deste tópico será apoiar a vaga renovação e transição energética nos edifícios e para isso tem uma série de pequenos objetivos que se pretendem ser cumpridos, como desenvolver e implementar abordagens que reúnam diversos intervenientes, mercados e soluções inovadoras que aumentem a atratividade da melhoria do desempenho dos edifícios e também reduzir os encargos que acompanham esta reabilitação, muitas vezes profunda, destes edifícios. Por outro lado, aborda também a necessidade de conseguir constituir dados de qualidade para tornar a verificação e o financiamento mais sólido e também, por outro lado, para ajudar a implementar serviços que valorizem a eficiência energética e a inteligência dos edifícios. Neste tópico, as propostas podem estar focadas em 3 âmbitos diferentes, que se tocam entre si, mas ligeiramente diferentes. Um primeiro âmbito, que é o âmbito A,
que promove ou pretende facilitar uma renovação profunda em grande escala dos edifícios. O âmbito B está mais dirigido aos quadros regulamentares e administrativos. E, por último, o âmbito C, que está mais relacionado com os dados e serviços energéticos dos edifícios. Em relação aos impactos esperados, vou apenas apresentar os impactos e os indicadores relativos ao âmbito A, existindo também impactos e indicadores para o âmbito B e C, mas para não tornar também esta apresentação muito extensa, focar-me-ei apenas no âmbito A, e relativamente aos impactos esperados, pretende-se ou espera-se que haja um desenvolvimento de modelos empresariais para a execução de projetos de renovação profunda em grande escala e que permitam e tenham sempre associado esta redução dos custos. Também é referido por diversas vezes esta implantação de passaportes de renovação para os edifícios. Por outro lado, a melhoria também da coordenação entre os diferentes atores que estão envolvidos nestas obras de renovação dos edifícios, sejam os PMEs, sejam artesãos mais individuais, e por outro lado também a procura por soluções eficazes e reproduzíveis que conduzam ao aumento das taxas de renovação. Portanto, tudo isto dirigido para a renovação dos edifícios. Em relação aos indicadores, todas as propostas, enfim, como também já foi aqui referido pela minha colega, devem quantificar os seus resultados e os impactos utilizando os indicadores previstos para esse tópico, sempre que estes sejam relevantes para as atividades propostas, ou seja, estes são os indicadores que se considera que devem avaliar e devem quantificar esses resultados, e para este tópico em particular e no âmbito A, refere-se como indicadores o aumento das taxas de renovação, o aumento das taxas de renovação profunda, o número de renovações profundas que existem com custos reduzidos, o número de edifícios que estão equipados com o passaporte de renovação e também o número de empresas que beneficiam de uma melhor coordenação para projetos de renovação profunda. Em relação a outros aspectos, mais uma vez, esta proposta tem que ser apresentada pelo menos por 3 candidatos, de 3 países diferentes, e a contribuição da Comissão para este tópico é até 2 milhões de euros e, como em todos os outros tópicos, isto não exclui, ou seja, se o montante for diferente, desde que devidamente justificado, não exclui a apresentação e seleção de outras propostas. Em relação a outro tópico, o Build Skills, que tem uma perspectiva de intervenção, de requalificação e melhoria de competências que permitam a descarbonização do parque imobiliário e a integração do sistema energético. Este tópico já tem por base outros programas também que já iam a este encontro de garantir as competências certas no mercado para se poder então fazer esta transição energética e, portanto, visa melhorar e apoiar a melhoria das competências dos profissionais da construção em toda a Europa, e, portanto, tem por esse objetivo. Portanto, todos os indicadores de impactos que se espera desta proposta visa então munir o meio técnico e profissional na melhoria das suas competências e capacidades. E, portanto, aumentar com isto o número de profissionais qualificados no setor da construção, a todos os níveis da cadeia, portanto, a concepção, a operação e manutenção dos edifícios. E, portanto, como foi referido, está em consonância este tópico com o Pacto para as Competências no setor da construção, que prevê a melhoria das competências e requalificação global de pelo menos 25% da mão de obra do setor da construção nos próximos 5 anos. Portanto, aqui um objetivo da Comissão em reforçar e conseguir-se atingir este objetivo para daqui a 5 anos, de que 25% da mão de obra do setor da construção se consegue melhorar as suas competências e também as suas qualidades e capacidades. Por outro lado, as propostas devem desenvolver, testar, validar e preparar a implantação de novas formações e qualificações e a atualização das existentes,
também visar ou ter em conta profissionais que já estão ativos noutros setores que não a renovação de edifícios. Por exemplo, quando dizemos não a renovação de edifícios, estamos a referir a outros novos edifícios que estejam a ser construídos com o objetivo de serem net zero. E, por outro lado, as propostas também devem se centrar no ensino e na formação profissional contínuos, ou seja, um ensino que vem, uma formação centrada após aquele ensino e formação iniciais que se tem como obrigatórios. E quando falamos neste unir, este setor de competências, que tipo de competências é que a Comissão fala? Fala de competências para a realização de auditorias energéticas de edifícios, por exemplo, aqui estão vários exemplos, para a inspeção de sistemas da AVAC, para a inspeção, já está repetido, a renovação profunda de edifícios, como um dos tópicos que o Dito Reno, por exemplo, refere, não é? Esta preocupação pela renovação profunda de edifícios, apoiar também a descarbonização do parque imobiliário, a implantação de energias renováveis em pequena escala, portanto, formar pessoas na área das energias renováveis, mas não aquelas de grande escala, senão mais em pequena escala. Procurar também aumentar a mão de obra de instaladores e pessoal de manutenção, também muito necessário em Portugal em concreto. A implantação de serviços integrados de renovação de casas. A formação também para se poderem aplicar métodos inovadores de formação no local e, por último, também, e sempre um aspecto aqui muito importante e sempre implícito, que é a digitalização relacionada com os sistemas energéticos. Como o impacto esperado aqui neste tópico é bastante claro, portanto, as propostas devem demonstrar que vão contribuir para uma maior adoção de competências no domínio da energia sustentável e ao longo da cadeia do valor da construção, portanto, como referimos na concepção, manutenção e construção. E como indicadores para este tópico temos o número de sistemas de qualificação desenvolvidos ou atualizados e testados, por um lado, o número de profissionais com qualificações acrescidas e o nível do quadro europeu de qualificações, o número de profissionais formados e também o número de formadores formados para poderem dar estas formações e o número de profissionais requalificados e o nível do QEC. Entre os outros aspectos, apontar aqui apenas que deve ser, se não o único ou das poucas propostas ou tópicos que permitem que as propostas sejam apresentadas por um único candidato, ou seja, um único país. Tem a sua razão de ser o facto de estarmos a formar pessoas desse país e, portanto, essas competências poderem ser feitas por um único candidato. E a contribuição da Comissão para esta proposta, ou este tópico, é até 1 milhão de euros. Por último, o último tópico que viemos aqui apresentar é do heat pumps, estão relacionado com as bombas de calor e, portanto, pretende-se impulsionar a implantação de bombas de calor através de modelos alternativos e técnicos de instalação qualificados e, portanto, pretende-se com este tópico apoiar a descarbonização do aquecimento e do arrefecimento, uma das áreas de intervenção que foram referidas no início desta sessão, e, portanto, os objetivos passam por complementar os incentivos legislativos e financeiros existentes a nível comunitário, também no nacional e local, e facilitar a implantação em grande escala de instalações de bombas de calor de elevada qualidade. Este incentivo para poder facilitar a implantação de mais bombas de calor terá sempre como objetivo também reduzir os custos iniciais e a complexidade sentida no concessão e instalação, bem como aumentar o número de instaladores qualificados e a confiança dos utilizadores finais. Portanto, tem aqui também um certo objetivo de formar na competência destes técnicos. Este tópico está também dividido em dois âmbitos de aplicação. Um primeiro âmbito A, que procura pensar, estimular modelos alternativos de negócio e de fornecimento e, portanto, estimular a procura em larga escala de bombas de calor em edifícios existentes e, portanto, conseguindo assim repartir por vários anos o custo de investimento e também garantir uma elevada qualidade
das instalações, eliminar os obstáculos que se identificam em cada país também, específicos de cada mercado, e também desenvolver modelos alternativos de negócio também para poder fomentar o fornecimento destas bombas de calor, e centrar-se pelo menos no aquecimento de espaços, sendo que não se exclui a possibilidade de considerar também bombas de calor reversíveis. Por outro lado, pode-se incidir em qualquer tipo de edifícios, embora os edifícios comerciais e de apartamentos múltiplos sejam especialmente encorajados por parte da Comissão. O âmbito B, portanto, de aplicação deste tópico, visa resolver o problema da escassez de instaladores e profissionais especializados em bombas de calor e, portanto, tem aqui a tal componente de aumentar as competências e o número de instaladores de bombas de calor qualificados. Por outro lado, estabelecer ações como parcerias para atrair e requalificar profissionais de outros setores, mas que também consigam eles ter competências transferíveis para a cadeia de valor das bombas de calor, e identificar e quantificar as lacunas em matéria de competências e mão de obra a nível, poderá ser local, regional ou mesmo a nível nacional. Em relação aos impactos esperados, para o âmbito A, espera-se que se consiga demonstrar como irão contribuir toda essa proposta para estimular a procura de bombas de calor em edifícios existentes, reduzir também os seus custos e garantir a elevada qualidade das instalações, e no âmbito D, demonstrar como irão aumentar o número de instaladores e profissionais qualificados em bombas de calor. Em relação aos indicadores, são referidos alguns ou bastantes para cada um dos dois âmbitos. Por um lado, no âmbito A, procura-se ver qual é o número de novas instalações desencadeadas pela ação que se está a propor, incluindo medidas para garantir a qualidade e o desempenho para o utilizador final. Ver também o número de utilizadores e as partes interessadas que beneficiam dessa criação e de modelos alternativos durante essa ação. O número de compromissos de reprodução de modelos alternativos, portanto, após os 5 anos que é falado então no pacto e dos objetivos de aumentar em 25% até daqui a 5 anos a mão de obra qualificada. Também ver os investimentos em energia sustentável, que são desencadeados pelo próprio projeto, e as poupanças de energia primária e renovável, que são indicadores transversais a outros tópicos e que foram aqui apresentados. No âmbito B, tem-se como alguns indicadores o número de ações de formação que são desenvolvidas, portanto, e realizadas para apoiar então esta requalificação e a melhoria das competências dos profissionais neste âmbito, neste setor, o número de profissionais e de formadores que serão formados com este projeto e também o número de partes interessadas e as organizações que aprovam as competências e as diretrizes do conteúdo mínimo a nível da União Europeia e também o material base para os conteúdos dos programas de formação especializada. Este tópico tem que ser apresentada por pelo menos 3 candidatos de 3 países diferentes e existem duas contribuições da União Europeia, uma para o âmbito A que está em torno até 1,65 milhões de euros e para o âmbito B será de 1,5 milhão. Pronto, encerramos assim esta segunda parte da nossa sessão, deixamos aqui os nossos contactos, caso tenham mais alguma dúvida ou surja no vosso caminho esperemos, de redação de muitas propostas, e passaremos então agora à terceira parte da nossa sessão com a Filipa Ferrão. Só aqui. Se calhar fosse, enquanto passamos aqui à apresentação, enquadrar aqui um bocadinho a participação. Primeiro dizer que é com muito gosto que estou aqui nesta sessão dedicada ao subprograma Transição para as Energias Limpas e que
Eu faço parte da equipa externa de monitorização de projetos LIFE. Como tal, nós não estamos envolvidos na avaliação de propostas, nem sequer podemos ajudar na sua elaboração, mas temos a experiência, primeiro, do que ouvimos sobre as propostas que não têm sido aprovadas e depois também dos projetos que acompanhamos. No meu caso específico já acompanhei mais de 60 e que vimos que muitas vezes os problemas que aparecem durante a execução dos projetos têm a ver com o mau desenho das propostas, que acabaram por ser aprovadas, mas que levantam depois muitos problemas e que acaba por ser um trabalho extra também para quem nos apresentou, porque muitas vezes obrigam a um redesenho. E, portanto, já com o enquadramento feito, no fundo, aqui eu vou dar algumas dicas e... Desculpa pensar que eu... Desculpa, já está? E vou, no fundo... chamar a atenção aqui para várias, vou resumir bastante porque eu sei que as apresentações ficam disponibilizadas e vou focar nos aspectos principais, uma vez que também o tempo já foi ultrapassado. Primeiro dizer que há muita competição e, portanto, devem desenhar propostas que atraiam logo a atenção dos avaliadores por aspectos positivos. Depois também chamar a atenção para beneficiários que já têm apresentado vários projetos ao longo dos 30 anos que o LIFE já ultrapassou, já está neste momento a celebrar o 31º, terem cuidado porque há várias alterações nos procedimentos, nos formulários de aplicação e portanto tenham cuidado porque às vezes o copy-paste não é boa ideia e também muitas vezes podem ficar logo eliminados por erros também nesta fase inicial. Isto não é tão difícil como se pensa preparar uma boa proposta e eu digo sempre que bastam 5, e são os dedos de uma mão, 5 temas bem concretos. E a definição é fundamental. Qual é a minha ideia? O quê? Como é que eu vou pôr a minha ideia em prática? As ações do projeto. Com quem é que eu vou pôr isto tudo em prática? A parceria e outras partes interessadas. Quanto tempo é que eu vou precisar quanto tempo é que eu vou precisar para executar a minha ideia, a duração do projeto, e quanto é que ele me vai custar, o orçamento que eu vou apresentar. E depois, não se vê aqui no slide, mas ter sempre por pano de fundo o futuro, porque também a ideia do LIFE não é financiar projetos que no dia a seguir ao fim do projeto já não servem para nada. Portanto, pensar sempre também o que é que fica para o futuro e como é que ele vai ser utilizado e por quem. Portanto, aqui a primeira dica tem a ver um bocado com o tempo. O tempo escasseia, sabemos isso, a convocatória, como já foi dito, já abriu em maio, o encerramento é em novembro, parece que é muito tempo, não é? Agora vão ter férias, muitas pessoas vão ter que contactar, se calhar muitas pessoas para constituir, para desenhar a proposta, para saber se estão interessadas em participar, isto não é muito tempo, portanto não é perder tempo, é ganhar tempo se passarem, perder, eu não gosto do tempo de perder algum tempo, mas é assim que é em português, a dedicar à preparação destas propostas. Depois, a segunda dica é ler a informação relevante. Eu aqui este slide está propositadamente em inglês, não foi para não ter trabalho para traduzir, mas é que assim vão direto, quando forem verificar os portais, quer o do LIFE, quer eventualmente dos outros portais que estão associados, tenham exatamente os nomes que lá estão e não percam muito tempo à procura. E também estejam atentos a eventuais diretrizes que possam ser elaborados pelo Ponto Focal Nacional. Isto é muito importante, são essas pessoas que vos podem ajudar a construir e a desenhar uma boa proposta. Depois, a terceira dica é avaliar, é um bocadinho a estrutura da ideia, e a palavra-chave aqui é clareza. E devem perguntar-se a vocês próprios, à equipa que está a desenhar a proposta, qual é o objetivo claro que têm para o projeto, explicarem também o seu contexto, como é que ele surge em termos de política, de mercado, de tecnologia, qual é o ponto de partida. Por exemplo, é para colmatar alguma lacuna existente, é para acrescentar algo, isto é muito importante. Depois, como que traduzir essa ideia, como traduzir o objetivo e a ideia em atividades concretas. Quem são os grupos-alvos? E depois, qual é o vosso caminho para marcar a diferença? Aqui também se é num setor, na tecnologia, numa área geográfica e o que fica para depois. Queria aqui ressalvar que uma boa ideia nem sempre resulta numa boa proposta e vice-versa. Quando uma boa ideia não resulta numa boa proposta, geralmente a proposta não é aprovada. Quando a proposta às vezes é aprovada, mas a ideia que está por trás não é muito boa, quando chegamos à implementação do projeto vamos ter muitos problemas e posso-vos dizer que já houve projetos que chegaram ao fim precisamente por causa disto. A quarta dica tem a ver com o consórcio.
e a palavra-chave aqui é eficiência. Escolham muito bem os vossos parceiros, não forcem parcerias, não forcem países. Às vezes temos a tentação de fazer um grande consórcio, pode vir a ser um grande problema. Portanto, vejam bem de que é que precisam, daquilo que não têm, da vossa competência que não têm e do que é que precisam ir buscar a outros. E quando os escolherem, evitem a redundância. Não escolham parceiros que vão fazer exatamente a mesma coisa, a menos que sejam em países diferentes, e aí sim vão executar a mesma coisa em países diferentes. E, sobretudo, mantenham o consórcio motivado e incluído desde o início. Portanto, na elaboração da proposta, incluam logo as ideias que eles têm, as contribuições deles, porque isso é fundamental. Não lhes apresentem uma solução feita que eles depois vão ter que executar, porque eles não são subcontratados, são parceiros. Isto é importante. E também não basta a competência deles, também tem que saber se eles têm capacidade para cumprir os planos de trabalho e para cumprir os orçamentos, porque isto depois também vos pode vir a levantar problemas. Tenho passado por mim vários projetos que o maior problema tem a ver com a parceria que foi apresentada. Às vezes não se conheciam bem, as coisas não resultaram e isto pode também ser um problema depois para o projeto, mas isto tem que ficar claro logo de início. A quinta dica tem a ver com o orçamento e aqui a palavra-chave é custo-benefício. O que é que eu quero dizer com isto? O orçamento deve ser feito de baixo para cima, devem definir muito bem as ações, devem ver o que é que precisam para executar o projeto, de todas as entidades que estão envolvidas no projeto, os vossos parceiros também, depois traduzirem tudo isso em euros e, sobretudo, não se preocuparem, vamos fazer um orçamento muito baixinho para ver se somos aprovados, depois não têm dinheiro para executar o que precisam, nem também exagerarem sobre orçamentarem o trabalho, que depois vai-se ver e vão ter imensos cortes, porque se viu que não corresponde, o orçamento que apresentaram não corresponde às vossas necessidades. Portanto, tem que ser equilibrado, sustentado, sustentável e, sobretudo, o mais eficiente, que se perceba que é exatamente este valor que está adequado àquilo que querem fazer, pôr em prática. A sexta dica tem a ver com a redação da proposta. E aqui têm que, acho que devem, já foi aqui falado, não vou perder tempo também, seguir as diretrizes todas dos formulários, tudo que lá está, porque isso é o fundamental. Nós podemos achar que os formulários são estúpidos, podemos achar que têm lá coisas que não interessam, mas é o que é, e portanto temos que respeitá-los. Respeitar o número de páginas, senão depois já ninguém vai ler, e também, sobretudo, ter atenção à comunicação e à disseminação. Para quem é que vão, porque isto para o LIFE é muito importante, não só a continuidade, mas também a comunicação e a disseminação, estão ali as várias diferenças entre os vários tipos, o que é que querem divulgar, a quem é que vão divulgar, como é que estão a pensar fazer isso, com que frequência, portanto isto é muito importante. Agora aqui no desenho do projeto, também só quero chamar aqui para um ou outro ponto, serem coerentes. O ponto de partida deve ser claro. Não se esqueçam que isto vai ser lido nesta primeira fase por pessoas que não conhecem a vossa ideia, não vos conhecem, não podem justificar o que estão a fazer e, portanto, tem que ficar bem claro e que ser muito coerente do princípio ao fim dos formulários, que se perceba toda a ligação entre as coisas. E, mais uma vez, tanto quanto, não exagerar, nem para menos nem para mais, tudo o que for necessário à execução, a pôr a vossa ideia em prática. Depois, outro aspecto importante no desenho é a palavra-chave aqui é ser realista. E aqui faço um apelo, a duração do projeto que vão considerar. Devem ter em atenção que é muito importante o tempo que precisam para obter os dados, mas também para analisá-los e depois para divulgá-los. Não basta só a obtenção de dados, tem que também ter tempo para analisá-los e divulgá-los. Também o tempo que é necessário se precisarem de obter licenças, autorizações, processos de aquisição de bens e serviços, nas entidades públicas portuguesas isto é muito complicado, demora muito tempo, sabem melhor que eu com certeza, mas terem atenção a isso tudo. E incluírem um período de segurança, porque, por exemplo, imaginem que precisam de 3 anos para executar o projeto, a vossa ideia, peçam 3 anos e meio, porque se ao fim de 3 anos já tiverem feito tudo, não precisam de utilizar os 6 meses extra. Mas se por acaso houver algum problema, já não estão a precisar de pedir uma alteração ao projeto, porque têm ali uma salvaguarda de 6 meses. Portanto, isto é importante. E também aquilo que já falaram aqui nos indicadores, isto é importantíssimo, que os vossos resultados possam ser também reportados em termos de indicadores, porque é isso que mede o impacto que o projeto irá ter quando for terminado.
e os impactos são a vários níveis, como está aqui dito. Depois também o futuro, que eu também já disse aqui, portanto, terem atividades que garantam um bocadinho como é que estão os planos para a sua continuidade, isso tem a ver também com quem são os vossos grupos-alvos, o que é que pretendem fazer, é muito variável, muito variado, pensarem como é que vão replicar, não é? Como é que vão transferir, são coisas diferentes, aquilo que foi feito no projeto, manter sempre a comunicação também para o futuro e, sobretudo, serem sustentáveis, poderem logo, quem lê a proposta, perceber que vai haver um futuro para a vossa ideia, que não vai acabar no último dia do projeto. Aqui estão questões que não vou agora estar a detalhar, depois vêm com mais calma, o desenho adequado e as falhas mais frequentes, e a última dica, que é a revisão final que fizerem agora à vossa proposta, verificarem bem a integridade, a coerência. Acho que devem pedir a alguém de fora, isto é, que não teve no desenho da proposta, para que leia, mas que esteja dentro do tema, claro, para que faça uma leitura crítica e vos dê a sua opinião sobre o que é que vos parece, e se tiverem a oportunidade, se não for o caso, não estou a dizer que não é o caso, alguém que fale bem inglês, um tradutor, alguém que fale, para ver se está tudo coerente. Porque no fundo os 5 pontos são os que estão em baixo, qual é a ideia, como é que eu a vou pôr em prática, com quem é que eu vou pôr em prática, quanto é que ela vai custar e quanto é que ela vai precisar para ser executada. Há um ponto que eu gostava de dizer, leiam bem os documentos, porque se a vossa proposta for aprovada, vão assinar um contrato e têm que o respeitar, e depois é como a lei, não serve dizer, mas eu não sabia que tinha que fazer isto, eu não sabia que tinha esta obrigação. Portanto, é melhor ler antes, porque se não estiverem interessados naquelas obrigações, escusam de ter o trabalho de submeter uma proposta. Caso continuem interessados, não há nada melhor, e eu posso-vos dizer que há realmente propostas muito boas, que em Portugal, eu acompanho noutros países, há propostas muito boas, e eu tenho a certeza que todas as pessoas que assistiram a esta sessão vão apresentar ótimas propostas. Portanto, agradeço mais uma vez a vossa atenção e desejo-vos a maior das sortes. Assim, olá, boa tarde, mais uma vez. Nós demos um bocadinho, ultrapassámos na realidade o tempo que estava previsto para a nossa sessão, contudo, e consultado ali o chat, parece-nos que não temos nenhuma questão. Eu penso que nós deveremos ter uma assistência a participantes muito diversificados, alguns eventualmente com experiência em projetos anteriores do LIFE e, portanto, têm a vida facilitada, ainda mais agora com as recomendações que acabamos de ouvir da Rita. Contudo, gostaria aqui de dar nota que a Direção-Geral de Energia e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil têm previsto a organização de pelo menos 3 sessões regionais a ter lugar este ano, nos próximos meses, a primeira das quais vai ter lugar na Delegação Regional do Centro, da DGEG, em Coimbra, no dia 28, portanto, do próximo mês, no dia 28 de julho. Será uma sessão mais detalhada, portanto, está previsto ser o dia inteiro. A parte da manhã, no fundo, um pouco semelhante à sessão de hoje, mas com maior detalhe, e da parte da tarde, um workshop técnico, já com a aplicação e com exemplos, eventualmente com uma maior interação convosco, com os participantes, dado ser uma sessão presencial. Portanto, era isto que eu vos queria dizer em termos das sessões. Iremos depois, possivelmente, as outras teremos o mês de agosto, porque não será adequado promover sessões, dado ser um período de férias, mas retomaremos depois em setembro com pelo menos 2 sessões, ou seja, dando ainda uma margem para prepararem as vossas candidaturas, como foi dito, o deadline será em novembro. Em relação e também como foi já referido pelas colegas, as apresentações que foram aqui apresentar, portanto, todos os PowerPoints que foram aqui apresentados hoje serão disponibilizados. Todas nós estamos disponíveis
e tentaremos responder da melhor forma que soubermos às vossas questões. Portanto, tem os nossos e-mails, tem os nossos contactos, estamos na realidade disponíveis. E passo então aqui às minhas colegas, não sei se elas querem dar uma palavra aqui final sobre, parece que não, porque já estamos aqui, já ultrapassamos a nossa hora. Portanto, resta-nos mais uma vez agradecer a vossa participação. Estamos muito satisfeitas por finalmente, apesar do imprevisto que surgiu de início, conseguimos, portanto, que tudo corresse bem com a imagem e com o som desta sessão. E estamos então disponíveis através dos nossos contactos para eventuais dúvidas. Seja a todos uma boa tarde.